Boa tarde, alunos de EJA, sétima etapa, né? Vamos aqui resolver os nossos exercícios, né? Exercício da apostila do mês de maio. Aqui quem vos fala é o professor Edmilson e a nossa disciplina é física, né? Como combinado, vamos resolver nossas questões do mês de maio, né? E esse exercício está na apostila de vocês, tá bom? E depois a gente vai fazer uma pequena avaliação, tá ok? Então vamos nos preparar. Vamos iniciar aqui a correção do nosso exercício, beleza? Então vamos por aqui. Primeira questão. Primeira questão é o seguinte: como se explica o fato de clicar no interruptor e a lâmpada incandescente acender quase instantaneamente a velocidade da luz? É muito rápido, gente. Quando você clica no interruptor, né? Interruptor de sua casa, né? Você clica lá e quase que instantaneamente essa lâmpada acende. O que se explica? Ele está pedindo uma explicação, tá bom? Bem, gente, então a explicação é o seguinte. Vamos tentar entender aqui, ó. Podemos entender o seguinte, que de acordo com o modelo clássico, né? De acordo com o modelo clássico da corrente, o fato de a lâmpada acender quase que instantaneamente está relacionado à rapidez com que o campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. É muito rápido, né? Então é a rapidez com que ele se estabelece em todos os pontos do circuito. O deslocamento dos elétrons, né, está associado apenas à contribuição da força elétrica, né, já que o tempo de deslocamento das cargas elétricas possui ordem de grandeza maior que o tempo de colisão entre os elétrons, tá bom? Então, resumidamente, gente, isso acontece porque o campo elétrico ele se estabelece num circuito quase que instantaneamente a você clicar na hora de acender. Muita gente pensa que é ao mesmo tempo, mas não é, tá bom? Então esse campo elétrico ele é estabelecido de uma forma muito rápida mesmo, né? Então a resposta de você vai ser o seguinte: devido ao campo elétrico se estabelecer em todos os pontos do circuito, né? Isso acontece devido ao campo elétrico se estabelecer em todos os pontos do circuito, beleza? Bem, vamos para a próxima aí. Segunda questão. Caso um aluno curioso tente acender uma lâmpada utilizando-se um fio com as extremidades descascadas e uma pilha, como deve proceder para que a lâmpada acenda? Olha, gente, se alguém quer acender uma lâmpada utilizando uma pilha ou uma bateria, ele tem que ligar os dois polos, né? Ele tem que ligar os dois polos, dois polos da pilha ou da bateria, né? Ele tem que ligar um fio nesses dois polos e na lâmpada também, tá bom? Para poder a corrente circular entre os dois polos, haver a diferença de potencial entre os dois polos, né? E essa corrente passar pela lâmpada, né? Então, mas se ele colocar a lâmpada em cima de um dos polos e clicar o fio num polo e sobre o bulbo da lâmpada, né, sobre aquela parte de alumínio, ela também vai acender, porque vai haver haver a passagem de corrente, tá bom? Bem, aí vocês coloquem aí no caderno de vocês. Resposta: toda pilha ou bateria tem dois polos, marcar aqui, ó, toda pilha ou bateria tem dois polos, um positivo, outro negativo, beleza? Então, para que a lâmpada acenda, a corrente elétrica tem que passar exatamente pelos dois polos e pela lâmpada, certo? Isso já foi até questão de Enem, gente, esse tipo de pergunta, né? Só que às vezes eles desenham as lâmpadas, tá bom? Aí você observa se tem uma cabeça de um fio descascado, se está no polo da pilha e se está no outro polo e se também passando pela lâmpada, também se está ligado na lâmpada, tá certo? Ou então se a lâmpada, a parte do bulbo da lâmpada, né, aquela parte de alumínio está sobre um dos polos, nós estamos falando de uma lâmpada incandescente, tá certo? Aquela lâmpada quente. Você observa se o bulbo da lâmpada está sobre um dos polos, né? E se uma parte do fio descascado, uma extremidade do fio descascado, se ela está num polo
e sobre o bulbo da lâmpada e a lâmpada triscando também no outro polo. O importante é que os dois polos e a lâmpada estejam envolvidos. A lâmpada é aquela parte que que a corrente vai circular, tá bom? Bem, falando de geradores, gente, temos baterias, né? Temos as hidrelétricas, temos vários tipos de geradores, mas o dínamo, né? A pergunta é aqui, o que são dínamos, né? Quer saber o que são dínamos, né? Dínamos é um pequeno gerador, aquele geradorzinho que se utiliza para acender o farol da bicicleta, né? Um exemplo. Então, coloquem aí, o que são dínamos? Resposta. Os dínamos são geradores de energia elétrica em pequena escala, utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada, né? Então, é isso que são dínamos, né? Utilizados em bicicleta para acender uma pequena lâmpada, beleza? Vamos para a próxima. Quarta questão, gente. Sobre o dínamo ainda, né? Quarta questão. Qual o princípio de funcionamento de um dínamo devido a ser um gerador de energia elétrica, né? Energia elétrica. Por que esse interesse no dínamo? Inclusive já caiu o Enem também sobre dínamo, né? Porque ele simula, é como se ele simula um gerador grande, né? Ele produz, ele gera energia elétrica em pequena escala, mas já um gerador de uma hidrelétrica, ele gera em grande escala, né? E os princípios são parecidos, né? Só que com as dimensões mas bem diferentes, né? Então, gente, qual o princípio de funcionamento do dínamo, né? Devido a ser um gerador de energia elétrica. Bem, resposta. A corrente elétrica é gerada em circuito fechado, né? Quando há variação de campo magnético, é claro, né, gente? A corrente elétrica é gerada em circuito fechado e quando há variação de campo magnético, tá ok? Essa quarta questão aí, ela se explica também porque dentro do dínamo tem um ímã, né, e tem uma bobina, né? Então nós podemos ver o seguinte, que para acender a pequena lâmpada é necessário que a parte móvel do dínamo esteja em contato com o pneu da bicicleta, certo? E quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador encontra-se um ímã e uma bobina, né, que formam um circuito fechado, provocando uma variação do campo magnético e gerando energia elétrica no circuito, beleza? Então isso que caracteriza o funcionamento de um ímã, tá bom? Vamos aí, questão 5. Questão 5. Calcule a intensidade da corrente elétrica, representada pela letra I, né? De um fio condutor que passa, que passa 12 coulomb, ó, em 3 segundos, tá? Então temos aí, gente, carga elétrica medida em coulomb, representada pela letra C maiúscula, né? E tempo em segundos, né? Padrão é segundos, beleza? Então, o que é corrente elétrica, gente? Para calcular a corrente elétrica, calcular a intensidade da corrente, que é o que está pedindo. Intensidade, gente, a corrente elétrica é a intensidade a quantidade de carga dividido pelo tempo, tá bom? Se a quantidade de carga, estiver tá em coulomb, o tempo tem que estar em segundo, tá bom? Em coulomb, o tempo tem que estar em segundo. Vai ficar coulomb por segundo, tá certo? Então pega o seguinte: a carga elétrica aí foram 12. O tempo aí foi 3 segundos, foram 3 segundos. Se eu dividir aqui, se a gente dividir 12 por 3, vai ficar 4 amperes, tá certo? A corrente elétrica é medida em amperes. Então, coulomb por segundo a gente chama de amperes, representado pela letra A, beleza? Vamos aí para a sexta questão. Sexta questão. Sabendo que por um condutor de eletricidade passam, gente, ó, passam aqui, ó, 180 coulomb a cada minuto, ó, ou seja, por minuto, né? A cada minuto, calcula a intensidade da corrente elétrica. Ó, gente, a carga tem que estar em coulomb, mas o tempo tem que estar em segundo, ele botou a cada minuto, beleza? Então, para resolver, da mesma maneira, corrente elétrica vai ser carga sobre tempo, beleza? A carga aí foi 180 coulomb, né? O tempo aí foi 1 minuto, ó. A cada minuto é por minuto, né?
Então, mas nós não podemos trabalhar com minuto, tem que ser em segundos, não é isso? Então, ó, um minuto, cada minuto são 60 segundos. Se dividir 180 por 60, nós vamos ter 3 amperes, tá bom? 3 amperes, beleza? Então tá resolvida aí a questão 6. Vamos para a questão 7. Como são chamados aparelhos elétricos que transformam a energia elétrica em térmica? Então, gente, como são chamados aparelhos elétricos que transformam energia elétrica em térmica? Ó, energia elétrica em térmica. Como são chamados aparelhos, gente? Então, os aparelhos que têm como função transformar energia elétrica em térmica, nós vamos chamar de resistores, beleza? Chamar de resistores. Exemplo de resistores. Sanduicheira. Sanduicheira, a função é esquentar. Então, quando se fala térmica, gente, o termo térmica quer dizer esquentar, tá bom? Energia térmica é quando se esquenta. Então, aquelas churrasqueiras elétricas, a função daquele aparelho ali é esquentar. Então, ele é um resistor. Que mais? Sanduicheira, já falei. Ferro elétrico. Apesar que ele é utilizado para passar roupa, né? Mas a função dele é esquentar. Então, é um resistor. Chuveiro elétrico, a função dele é esquentar a água. Então, ele é considerado um resistor. Então, esses aparelhos são chamados de resistores elétricos, beleza? Vamos para o próximo aqui, questão 8. Ele quer aqui, cite exemplos de resistores. Ó. Deixa eu apagar aqui. Cite exemplos de resistores, né? Vou pegar bem aqui minha borracha. Cite exemplo de resistores, beleza? Cite exemplo de resistores. Aqui, ó. Tem exemplo de resistores. Coloquei aqui, ó. Chuveiro elétrico, já falei. Aquecedor elétrico, né? Ferro de passar, sanduicheira. E tem mais, né? Botei esses aí. Questão 9. Vamos lá, questão 9. Dentre os elementos que compõem um circuito elétrico, defina o que seja um receptor, né? Que é para diferenciar, nós falamos em resistores, gente, no circuito tem os receptores também, tá bom? Tem os receptores, né? Então essas questões, elas já vêm para diferenciar o resistor do receptor, não é isso? Do receptor, tá bom? Então, receptor são aqueles aparelhos que pegam a energia elétrica e transformam em outro tipo de energia que não seja a térmica, porque a térmica são os resistores, tá bom? Aí nós temos, por exemplo, televisão. A televisão pega a energia elétrica e transforma em energia sonora, né? Na questão de imagem, né? Então, mas ela não esquenta também, porque tudo que é elétrico esquenta, mas a função não é esquentar, tá bom? Ventilador, por exemplo, ventilador pega a energia elétrica e transforma em energia de movimento, que chamamos de mecânica, tá certo? E assim vai, são vários, gente. Então, todos esses aparelhos que pegam a energia elétrica, que a energia elétrica transformam em outro tipo de energia, que não seja energia térmica, nós chamamos de receptores, tá bom? E a resposta está aí, ó. Que são receptores? É um dispositivo elétrico capaz de transformar energia elétrica, a ele fornecida em outras formas de energia que não sejam, gente, exclusivamente energia térmica, porque se for exclusivamente energia térmica, ele seria um resistor e não um receptor, certo? Então está aí a resposta. É um dispositivo elétrico capaz de transformar parte da energia elétrica a ele fornecida em outras formas de energia que não sejam exclusivamente energia térmica, certo? Bem, vamos falar agora sobre as baterias, né? Sobre associação. Associação, gente, quando você juntar dois geradores. Se você juntar dois geradores para usar a energia deles dois, nós chamamos de associação de geradores, né? Se você junta dois resistores, chama-se associação de resistores, e assim vai. Aí aqui nós temos, no caso aqui, ó, se juntarmos duas pilhas são geradores, se juntarmos duas pilhas ou baterias, tanto a pilha como a bateria são geradores, né? Cujas forças eletromotrizes são 4 e 12 volts,
associadas em série, gente, ó, associadas em série, ou seja, uma seguida da outra no mesmo fio condutor, qual será a força eletromotriz equivalente? Essa palavra eletromotriz tem muito aí na apostila de vocês, tá bom? E a voltagem, por exemplo, qual a voltagem da bateria? 12 volts, então a força eletromotriz dela é 12 volts, né? Qual a voltagem de uma pilha? 5 volts ou 4 volts, dependendo, né? Então a força eletromotriz dela é o que ela tem, né? 4 ou 5 volts, beleza? Então a pergunta é, se juntarmos duas pilhas ou baterias cujas forças eletromotrizes são 4 e 12 volts, associadas em série, qual será a força eletromotriz equivalente? Força eletromotriz equivalente é a soma, né? Então nesse caso aí, gente, a resposta é só somar, né, o valor das duas forças. Uma tem 4, outra tem 12, então eu posso dizer que 4 mais 12 vai ser igual a 16 volts, né? É como se fosse, se juntar uma de 4 e uma de 12, é como se a gente tivesse uma de 12 volts, uma de 16 volts, né? É como se a gente tivesse uma 16 volts. Isso se estiver montado em série, beleza, gente? Se estiver em série aqui, ó. Tá bom? Questão 11. Na montagem de um circuito elétrico com vários geradores, de novo, vários geradores, qual o tipo de associação? Pode ser em série, em paralelo? Pode ser utilizado, ou misto, né? Pode ser utilizado para obter uma maior força eletromotriz, né? No final, né? Para ter uma maior força eletromotriz. Como é que a gente faz isso aí, gente? Dentre os 3 tipos de associação que nós temos, que é série, paralelo e mista, eles têm que ser juntados em série, né? A associação de geradores tem que ser associação de todos os geradores em série. Se montar eles em série, aí sim, eles vão ter a máxima força possível, tá ok? Eles vão ter a máxima força possível, bom? Máxima força possível. Tá aí. Tá bom? Então, né, como se obtém uma montagem aí, né, para ter maior força eletromotriz, nós temos que botar eles em série. Questão 11, né? Até copiei alguma coisa aqui sobre a questão 11. Veja só, diz o seguinte: com o intuito de conseguir a maior força eletromotriz possível, é necessário associar todos os geradores em série, pois nesse tipo de associação somam-se as forças eletromotrizes individuais. Ou seja, somam-se as forças eletromotrizes individuais. Beleza? Associação em série, tá bom, gente? Vamos aqui para a próxima. Próxima e última, né? Primeira lei de Ohm. De acordo com a primeira lei de Ohm, qual a corrente elétrica que passa por uma resistência de 5 ohm, numa diferença de potencial de 15 volts? Diferença de potencial, gente. Ó, quando se fala diferença de potencial, eu estou falando de tensão elétrica, tá bom? Quando eu falo de diferença de potencial a gente chama de DDP. D, diferença de potencial, DDP. Então, ele é representado pela letra U. Ó. Representado pela letra U. DDP é representado pela letra U, tá certo? Corrente é representado pela letra I. E resistência elétrica pela letra R. Então, a primeira lei de Ohm, o que ela diz? Para calcular a resistência elétrica, você pega a tensão elétrica, ou a DDP, né? E divide pela corrente, tá bom? Mas aqui ele deu a resistência de 5 ohm, né? Essa letrinha aqui ele chama de ohm. Ele deu a resistência de 5 ohm. E ele deu a diferença de potencial de 15 volts. Né? Então ele deu a resistência que é 5 e deu a diferença de potencial U, né? Representada pela letra U, que é 15. E ele quer a corrente. Se eu inverter aqui, ó, os meios para os extremos, não sei se vou conseguir aqui com essa canetinha do mouse, né? Não sei se vou conseguir aqui. Se eu fizer aqui os meios por os extremos, né, para me encontrar, nesse caso eu quero encontrar a corrente, tá bom? Eu vou pegar bem aqui a caneta. Vou até pegar uma cor diferente aqui para ela. Vamos ver aqui se eu consigo. Ó. Se eu conseguir aqui montar os meios por os extremos. E a canetinha agora sumiu. Ixi, ficou pior, sumiu. Espera aí. Pegar a vermelha mesmo, que fica mais claro, mais fácil de ver.
Mesmo por extremos, gente, é somar esse por esse e esse por esse. Pronto, deu certo. Então, se eu colocar R vezes I, vai ficar RI e U vezes I fica só U. Eu isolo I no primeiro membro, vai ficar U sobre R. O valor de U, que é a DDP, é 15, que ele deu. O valor de R, 5, que ele deu aqui, ó, né? 5 aqui, ó, né? Então, dividindo 15 por 5, vou ter um resultado de 3 amperes, tá isso? 3 amperes aqui, ó, tá bom? Encontramos a corrente aí, tá ok? Encontramos a corrente elétrica. Pois é, vamos ver aqui se tem mais. Tem não. Agora tem orientações ao aluno, né? Observe essas orientações, tá bom? E vamos estudar para que a gente possa fazer uma boa avaliação. Só tenho a agradecer a todos, muito obrigado. E se Deus quiser, logo a gente estará de volta com nossas aulas presenciais. Um abraço, um grande abraço a todos e tchau, tá bom? Ok, encerrando.